Histologia. Bem, nós temos aqui algumas partes importantes que têm a ver com as neuroglias, certo? As neuróglias ou as células da glia. Bem, é importante começar aqui lembrando que no sistema nervoso central nós vamos ter ali oligodendrócitos, certo? Que vão colaborar aí para a formação da bainha de mielina. No sistema nervoso periférico eu vou ter lá células de Schwann, que são advindas da crista neural. Esse daqui é um ponto bem importante. As células de Schwann advêm das cristas de células das cristas neurais, que também vão colaborar para a formação da bainha de mielina, né? As micróglias, que também são células da glia, têm a função de defesa, né? Nós vamos comentar cada uma individualmente. Elas vêm de uma diferenciação dos monócitos, né? Nós temos astrócitos que têm diversas funções, né? Entre elas nutrir, por exemplo. Bem, nós temos as células ependimárias que vão revestir as cavidades do sistema nervoso central, os ventrículos encefálicos, né? O canal central da medula espinhal. Os ventrículos encefálicos são bem importantes, bem interessantes, né? E aí você vai ter também, né, aqui começando dos oligodendrócitos, algumas características a mais, né? Bem, eu já falei aqui sobre a produção da bainha de mielina, nós já sabemos a função da bainha de mielina. Veja só, no sistema nervoso central, certo? Os oligodendrócitos, eles estão relacionados, inclusive, com a esclerose múltipla, né, que é uma doença autoimune. A micróglia, né, não reconhece uma proteína dos oligodendrócitos e começa a atacá-los, né? E aí pode gerar a esclerose múltipla, gerando a morte aí de diversos neurônios, certo? De diversos neurônios. E aí, se nós perdemos neurônios occipitais, certo? Vai gerar cegueira na pessoa. Se perder os neurônios do lobo temporal, vai perder o controle emocional. Se degradar os neurônios parental, a pessoa vai perder a sensibilidade, o giro motor, os movimentos motores. Se for degradar os neurônios frontais, vai dificultar a cognição, certo? Muito bem. Os oligodendrócitos, né, eles são menores que os astrócitos. Você pode ver aqui um astrócito, oligodendrócito. Vendo aqui a bainha de mielina, né? Eles têm poucos prolongamentos, né? Estão presentes aí na pouca ramificação. Estão presentes na substância branca e cinzenta. Na branca, eles têm um predomínio menor dos oligodendrócitos na branca, e na cinzenta a única função será sustentação. Então, na substância cinzenta, nós temos oligodendrócitos de sustentação apenas do neurônio. Sem citoesqueleto, né, ausência de filamentos intermediários, a ausência de lâmina basal ajuda no controle do pH extracelular, e a origem dos oligodendrócitos, eles são, né, de glioblatos da parede do tubo neural. Então, glioblatos da parede do tubo neural. Pronto. Então, qual é a origem dos oligodendrócitos? Glioblatos, né, presentes na parede do tubo neural. Bem, falando sobre os microgliócitos, que são células de defesa, quando eles estão assim, ó, meio ramificados, eles estão inativos. Primeiro ponto. Depois eles se transformam nesse formato aí de macrófago e manda ver na defesa. Então, ele tem um processamento de antígeno, apresentação, os APCs, né, de antígeno, são
numerose, ramificações quando estão aqui, ó, inativos, né? Em atividade eles vão retrair os prolongamentos, aí fica assim, né? Você vai ter fagocitose aí dos restos celulares, eles limpam, né, as organelas, produzem citocina, prostaglandina, ácido iraquidônico, histaminas, bradicinina, eucosanoides, todo aquele processo inflamatório, né? E eles provêm do mesênquima, a diferenciação do monócito, beleza? Provém do mesênquima. Vou fazer a questão de colocar isso aqui, ó. Os microglioses provêm do mesênquima, tá certo? Provém do mesênquima. Aí você tem aqui os astrócitos, certo? Nos astrócitos você vai ter aí os pés vasculares, né? Você tem os pés vasculares aí dos astrócitos. Você vai ter astrócitos com pequenos prolongamentos, mas, porém, espessos, com prolongamentos espessos. É meio que a lógica, né? E caso os prolongamentos sejam muito grandes, esses prolongamentos já vão ser mais finos, vão ser delgados. Lembra que a gente tem essa imagem aqui, tem uns espaços, aí as células epidimárias estão aí, né? Então ela coloca esses pés vasculares que ajudam aí na nutrição, né? Estão relacionados aí estão em contato com esses capilares contínuos, barreira hematoencefálica, certo? Estão relacionadas, isso é muito importante, astrócitos, relacionar com a barreira hematoencefálica. Você tem aqui as células da glia, né? Agora focando ainda nos astrócitos, aquela imagenzinha aqui repetindo, né? Você vai ter, ó, astrócitos com prolongamentos menores, só que mais espessos. Vamos chamar de astrócitos protoplasmáticos na substância cinzenta. Agora, se for na substância branca, são astrócitos fibrosos. Isso daqui é uma diferença bem legal, né? Na substância cinzenta, são astrócitos protoplasmáticos, prolongamentos menores. E nos astrócitos fibrosos na substância branca, os prolongamentos são maiores, logo delgados, certo? Tem a questão dos pés vasculares, que a extremidade vai dilatar para abraçar os vasos sanguíneos, os capilares, né? Vai colaborar na sustentação, na nutrição, vai impedir o contato do sangue com o neurônio, né? Vai fazer a recaptação de neurotransmissores em excesso, ali durante o processo do impulso nervoso, todo aquele potencial de ação que libera os neurotransmissores, certo? Ele capta esse excesso e vai colaborar na reciclagem desses neurotransmissores, né? Tem o controle de potássio no limiar de excitação, né, para desenvolver o potencial de ação. Então, ele está muito associado ali às questões ali da fisiologia, certo? Caso ocorra aqueles problemas relacionados a uma neuroinflamação e o neurônio ele venha a perder sua função, certo? E morrer, quem vai ocupar esse espaço vazio será o astrócito, que ele vai se multiplicar e cobrir aquele espaço vazio e formar uma cicatriz chamada esclera, né? Branco, uma cicatriz esbranquiçada. Então, barreira hematoencefálica, muito importante. E vem dos glioblastos, mais uma vez, né? Glioblastos das células da parede do tubo neural. Os astrócitos vêm dos glioblastos, células da parede do tubo neural, certo? Então, lá na célula da parede do tubo neural, nós temos glioblastos que vão dar origem aos astrócitos, glioblastos, né? Bem, você tem aqui as células ependimárias, que eu já estava comentando, que é a epidermal cell, reveste os espaços, canal central da medula espinhal, ventrículos encefálicos, vai ser revestido pelas células epidimárias. Bem, você tem aqui a barreira hematoencefálica, né? Tecido epitelial colunar simples ciliado, show de bola. Você tem
dois ventrículos, né? Que vão evagindo-se nos ventrículos, se tornando cúbico, tá certo? Então, essas células aí vão se aglomerar e formar um tecido epitelial colunar simciliado, que vai preencher os espaços vazios e eles vão se evaginar dentro dos ventrículos e vai cobrir os ventrículos, certo? Tem mais ventrículos, aqui só está apresentando dois ventrículos, né? E dentro dos ventrículos vai se tornar cúbico e vai dar origem aos plexos coroides. Então vamos lá. Epitélio colunar simciliado, evaginou nos ventrículos, vira cúbico e dá origem aos plexos coroides. A importância do plexo coroide é a produção do líquido cérebro espinhal, né? E aí você vai ter o movimento desse líquido cérebro espinal no canal central da medula, no espaço subaracnoide, e aí vai para os ventrículos, né? Nós vamos falar dessa drenagem aqui, é uma drenagem, porque não sei se você sabe, mas aqui não tem o sistema linfático para drenar o excesso de líquido, né? Muito bem. Falando mais um pouquinho sobre a barreira hematoencefálica, isso é possível por causa dos pés vasculares, das zonas de oclusão, certo? Ó, tá aqui a questão do vaso linfático. E uma questão importante da barreira hematoencefálica para aprofundar é porque diversos medicamentos e tratamentos estão relacionados a como passar dessa barreira hematoencefálica. Por exemplo, o Parkinson, né? Ele tem a ver com a deficiência de dopamina. Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar endovenosamente dopamina para tentar colaborar, para ajudar. Então, você vê que a dopamina está relacionada ao Parkinson, né? E aí tem gente que diz que não... Já cheguei a ler sobre isso e comentei com alguém. E essa pessoa falou assim, não tem nada a ver. Então, tá aqui, ó. É interessante essa informação, você pode pesquisar mais. Na região da substância negra, né? Você vai ter uma deficiência de dopamina na região da substância negra, que é negra em razão lá da... Eu já gravei isso, né, em um vídeo aqui para uma revisão individual, né? Mas se você pode ser beneficiado com isso também. Um dos vídeos, se eu não me engano, é o vídeo Neurologia 1. Vai estar falando sobre isso. E aí, como eu aplico a dopamina para colaborar no tratamento do Parkinson para atenuar os sintomas, né? Só que tem um detalhe, a dopamina não passa da barreira hematoencefálica. Então, então é necessário fazer um estudo para poder ver o que eu posso fazer para atenuar os efeitos do Parkinson. E uma dessas formas é utilizar o precursor L-DOPA, que é o precursor da dopamina, que passa pela barreira hematoencefálica. Então, os estudos da barreira hematoencefálica colaboram para a atenuação de algumas querelas. Não tem vaso linfático, como já falei, aí tem excesso de líquido lá, né? Só que ele vai ser recolhido pelos espaços entre os pés vasculares dos astrócitos, né? Você está vendo aqui, ó, que tem zonas de oclusão, aqui é o pé vascular, aqui você tem zonas de oclusão para deixar tudo firme, aderido, né? E a parede capilar contínua. Então tem um espaço aqui, ó, entre o pé vascular do astrócito e a parede do capilar contínuo. E aí é o espaço perivascular. Então aqui você tem um espaço. Aqui é o espaço perivascular. Tá beleza? Show de bola? E aí, nesse espaço perivascular, você vai ter, né, nesse espaço perivascular, você vai ter aí uma forma de drenar o excesso de líquido e jogar lá no espaço subaracnoide ou canal raquidiano, que nós vamos mostrar. Então, tá aqui os espaços perivasculares, certo? Que vão colaborar para essa drenagem aí. Mas tem mais coisas para drenar, tá certo? Falando necessariamente agora de fato sobre a histologia, você tem aqui, né,
a substância branca e cinzenta da medula. A substância cinzenta, essa parte aqui ó, mais escura, ela está relacionada com uma grande quantidade de corpo celular, ou seja, pericário, né, do neurônio. E a parte mais branca, ela está relacionada à bainha de mielina e os axônios. Certo? Isso daqui é um ponto interessante. Mas, aqui você tem gânglios, né, um aglomerado aqui de neurônios, certo? Mas enfim, aqui é a parte posterior, então você tem a raiz sensitiva aqui, né? Os neurônios sensitivos estão desse lado. E aqui você tem a parte anterior da medula, que tem a ver já com neurônios motores, e aí você tem os cornos, certo? Posteriores, anteriores e laterais. E aqui você tem um canal central, você vai ter aqui o sulco mediano e lá a fissura mediana, tá certo? Então, beleza. No espaço, na substância cinzenta, você vai ter oligodendrócito de sustentação, lembra? O pericário, corpo celular, microgliócito e astrócitos protoplasmáticos, né? Nós falamos isso aqui, ó, vou fazer questão de mostrar aqui novamente, ó. Astrócitos protoplasmáticos da substância cinzenta, tá vendo? Então vamos voltar para lá agora. Aí. Então, astrócitos protoplasmáticos, substância cinzenta, que tem prolongamentos mais curtos e são mais espessos, e você vai ter lá na substância branca astrócitos, não os protoplasmáticos, mas astrócitos fibrosos, que vão ter prolongamentos maiores e vão ser mais delgados. Então, enfim, na substância cinzenta você vai encontrar pericário, oligodendrócito sustentação, astrócito protoplasmático, microgliócito. E você vai encontrar na substância axônio, bainha de mielina, na substância branca, oligodendrócitos, astrócitos, fibrosos e microgliócitos. Repetindo a mesma coisa, só que num outro corte, aqui você consegue identificar a substância branca. Eu coloquei núcleo aqui, tá vendo essa parte aqui mais escura, né? Eu posso dar o nome para ela de núcleo, né? Núcleo da substância cinzenta, substância escura, substância negra, mas isso daqui são uma informação para o próximo momento, né? Mas enfim, então você tem aqui a substância branca, a substância cinzenta e você tem giros e sucos, tá vendo? Que vão ajudar para mapear o cérebro, né? Nos 6 meses de gravidez, você vai ver que a caixa craniana, ela completa a ossificação, então não tem como mais o encéfalo crescer, mas mesmo assim ele continua crescendo e expandindo. E como a caixa não vai, já completou a ossificação e não vai se expandir mais, como não tem mais espaço, ela começa a dobrar ó, sobre si mesmo. E aí formam os sulcos e os giros, que, por incrível que pareça, facilita os impulsos nervosos no cérebro. Então, é extremamente positivo. Então, substância branca. Você tem axônio, bainha de mielina, astrócitos fibrosos, oligodendrócitos e microgliócitos. Na substância escura, cinza, né? Você vai ter pericário, corpo celular dos neurônios, astrócitos protoplasmáticos, oligodendrócitos de sustentação e microgliócitos. Aqui você tem um pouquinho de nervos, que está relacionado com o sistema nervoso central, substância branca, e gânglios, sistema nervoso central, substância cinzenta, certo? Está relacionado. E aqui você consegue identificar aqui alguns neurônios, fibras nervosas, e a gente coloca um zoom aqui, você está vendo o axônio, a bainha de mielina, o endoneuro, certo? O perineuro e o epineuro, né? O epineuro aqui, cápsula, conjunto denso modelado, né? O perineuro aí vai colaborar aí pro septo. Esses verdinhos aqui são células da glia, tá vendo? Essa tendo bolinha? Um tanto de célula da glia. Há quem diga que a cada um neurônio você tem 10 células da glia para cada um neurônio.
Aqui você vai encontrar células achatadas, certo? Aqui no perineuro, debaixo desse fascículo, vamos dizer assim, que forma a tal da bainha neural, que é uma barreira que tem zonas de oclusão, que vai separar a matriz do tecido conjuntivo para não ter contato com os axônios dos neurônios. Então você tem a bainha neural para proteger, e você tem outra barreira aqui que é hematoneural, que é o capilar contínuo, que são os capilares contínuos aqui e tal, que também vão colaborar para a proteção do axônio. Então você tem bainha neural, você tem barreira hemato. Aqui eu vou até dar um. Você tem a bainha neural, você tem a barreira hematoneural, né? Você tem aqui o endoneuro por si só, que tem o tecido conjuntivo frouxo, certo? Com mastócito, macrófago para proteção, lâmina basal e capilar contínuo, só no endoneuro, tá vendo? Então o axônio está bem protegido. Afinal, tem a ver com os nossos impulsos nervosos. Então aqui você tem uma lâmina, né? Você pode identificar aqui, ó, neurônio, fibras nervosas, né? Nervo simpático na periferia, ó. Em breve eu vou colocar uma lâminazinha melhor. Sobre as meninges, né, as membranas que vão proteger aí o nosso cérebro, você tem aí três membranas, três meninges, e aí você tem a dura mater, que é tecido conjuntivo denso modelado, aracnoide, que é não modelado e é avascularizado. Tem veias que passam aqui, mas não nutrem essa região. E aí você tem, ó, aqui que é tecido conjuntivo denso modelado, né? E aqui você vai ter células que são meningoteliais. Eu coloquei meningoepiteliais, mas é meningoteliais. Vou mostrar daqui a pouco. E aqui você tem o espaço subaracnoide, ou também conhecido como canal raquidiano. E aí você tem um líquido cérebro-espinhal. Na verdade, vamos colocar aqui só como espaço subaracnoide. O espaço raquidiano, se não me engano, é relacionado lá na medula, que é subaracnoide mesmo. Então, o líquido cérebro-especial passa aqui, aquele espaço perivascular joga o excesso de líquido aqui no cérebro espinhal, ou no espaço subaracnoide. Olha essa representação legal aqui. Caixa craniana, né? Tem um cabelinho aqui em cima. Aí você tem o tecido conjuntivo denso modelado da dura mater. Você tem as células meningoteliais, que eu falei, cobertura interna por uma camada de células epiteliais achatadas. Aí depois você tem aracnoide, tecido conjuntivo denso não modelado, é avascular, né? Coberto por uma camada de células epiteliais também achatadas, células meningoteliais, ó. Novamente, você tem aí, ó, células meningoteliais. Avascular, trabéculos da aracnoide que você já viu lá, que são aqueles espaços lá subaracnoide. Você tem vilosidades da aracnoide que vão colaborar para a drenagem. Eu vou explicar isso aqui mais para frente. Aí você tem a pia mater, tecido conjuntivo frouxo, coberto com uma camada de células epiteliais achatadas, qual o nome? Célula meningoteliais. Né? Isso é muita novidade. Você tem aqui a aracnoide. Agora eu vou explicar essas vilosidades da aracnoide aqui, ó. Você tem aracnoide, aí lá na aracnoide, olha só, que é aracnoide, né? Você vai ter veias aqui, certo? E essas veias, elas vão estar dilatadas. Elas têm uma função, deixa eu pegar aqui. Elas têm, são vasos do tipo veias, né, que estão dilatadas, que vão ser chamadas de veias da dura mater, né, ou seios da dura mater. Porque essas veias vão estar ligando lá, vão estar dilatadas lá na dura mater também, e vão ser né, meios para drenar o líquido que vai sair da aracnoide, vai passar pelo seio da dura mater, vai para as vilosidades da aracnoide, olha aí, ó. Essas vilosidades da aracnoide, que o conjunto delas se chama granulações da aracnoide,
E lá dessas vilosidades, que são evaginações, vai para o corpo inteiro, né? Vai para o corpo inteiro. Faz o processo, vai para o corpo inteiro. É legal dizer, né, que o líquido nos ventrículos, olha aqui, ó, os ventrículos, né? Quarto ventrículo, por exemplo. Ele vai passar pelos ventrículos para drenar o excesso de líquido, porque não tem vaso linfático aqui. E aí no plexo coroide do quarto ventrículo, aqui ó, no tronco encefálico, né, você vai ver que tem 3 forames. Um é o forame mediano de Magendie, né, Magendie, e de Luscar. Vão ter 2 forames laterais de Luscar que vão pegar esse líquido dos ventrículos, drenar e jogar no espaço subaracnoide. Você vai ter também uma imagem aqui para representar que eu disse que é a vascular, lembra? Ó, mas é a vascular, mas tem vaso sanguíneo. Tem, mas ele não nutre essa região, ele só passa por ela. Aí depois ele vai diminuindo, vai virando, né, arteríola, vai ficando pequenininho. E aí você vai ter os pés vasculares, aí aquela barreira hematoencefálica, os neurônios, os pés vasculares, etc. Você já está ligado. Bem, e aqui você tem a produção do líquido cérebro espinhal, que você sabe que é dos plexos coroides, certo? E além de ser dos plexos coroides, né? Tecido epidiátrico, tecido nervoso, meninite, aracnoide, né? Qual é a função do líquido cérebro espinhal? Ele amortece contra choques mecânicos, golpes, né? Você leva um soco na cabeça, o carro para, né? O cérebro vai para frente, encéfalo, e esse líquido ajuda a amortecer contra choques. Você vê que tem aqui potássio, tem sódio, água, bicarbonato, raras proteínas. Quando tem proteínas é porque está tendo algum processo de infecção, seja por vírus ou bactérias. Aí tem alguma glicose. Se a glicose estiver muito baixa é porque tem bactéria também que está se alimentando dessa glicose. Bem, e outra função legal dele é que ele diminui o peso relativo do cérebro. O cérebro pesa 1,5 kg. Nós não conseguiríamos aguentar 1,5 kg essa musculatura, segundo algumas informações aí de profissionais da área, por muito tempo, né? Causaria um cansaço, certo? Em excesso. E aí você muda o peso relativo do cérebro com o líquido cérebro espinhal. E para o corpo é como se tivesse 50 gramas, 80 gramas. Olha a diferença. É gigantesca, né? Como se fosse um mecanismo extremamente bem produzido, né? Estrategicamente, milimetricamente planejado.